Dê uma olhada em 1 Coríntios. Olha que coisa tremenda. 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 28. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Irmão, louvado seja Deus, que nós estamos livres desse negócio aqui. Sim ou não? Sim ou não? Pelo amor de Deus, olha para mim. Cheio do Espírito Santo mesmo. Sim ou não? Sim. Está doido? Olha isso aqui, rapaz. Olha o que está dizendo. E eu sei que nós somos, irmão, nós somos inteligentes. Você sabe é outra coisa, tá bom? Estou falando sábio é um nível, né? Mas nós somos inteligentes. Então tem crente que diz assim, não vou na Santa Ceia porque aconteceu alguma coisa. Irmão, resolva esse negócio. E vem para a Santa Ceia. Porque senão vai ficar doente, vai dormir e vai ficar fraquinho, igual Angola. Fraco. Então, o que a gente faz? Olha, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele... Irmão, você vai estar fazendo o que está lá no Apocalipse, no finalzinho de Apocalipse, Maranata, ora vem Senhor. Você deixando de vir na Santa Ceia, você está deixando de anunciar o Evangelho, deixar de anunciar o reino de Deus. Misericórdia, irmãos. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue de Jesus. Misericórdia. Então, domingo, todos nós, se precisar de ajuda, procure a pastora Osane, procure o irmão Marcos, procure a irmã Roberta, eles vão te ajudar. Procure a irmã Cristina, confessai uns aos outros vossas culpas e sereis sarados. Tá bom? Vamos resolver tudo, mas domingo nós estarmos aqui, ou de manhã ou à noite, e vamos numa festa, numa celebração. Sabe por quê, irmão? É anunciar a morte e a ressurreição do Senhor, como a irmã Roberta falou, viver nessa dimensão maravilhosa, porque você encontrou com Jesus mesmo? Quem encontrou com Jesus, diga aleluia! Diga glória a Deus! Quando eu encontro com Jesus, sabe o que acontece? João 8,36. João 8,36. Aleluia. Encontrei com o Senhor Jesus. Encontrei com o Senhor Jesus. Encontrei com o Senhor Jesus. João 8,36. Se, pois, Jesus Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis. Encontrei-me com o Senhor Jesus. Me libertou. E aí, sabe o que aconteceu? Além de me libertar, de tirar tudo, Ele foi lá, a Bíblia diz, e com o precioso sangue dele, perdoou todos os meus. 1 João. 1 João. 1 João. Capítulo 1. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo. Se não há mais pecado, já não há mais isso, condenar, Romanos 8,1. Romanos 8,1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo, olha, em Cristo, me livrou da lei do pecado e da.
encontrei-me com o Senhor Jesus. E Ele me comprou com o seu precioso sangue. Me comprou. Portanto, agora nenhuma condenação há mais. Ele me purificou. E agora, eu ando no espírito da vida. Por quê? Porque naquele momento que eu encontrei com o Senhor Jesus, como que eu me encontrei? Ouvindo a palavra de Deus como você está ouvindo agora. Esse é um verdadeiro encontro com o Senhor. Nessa hora, permita que o Espírito de Deus produza em você esse novo nascimento. Quando eu tenho esse encontro com Jesus, eu tenho a oportunidade de todo o meu passado, pecados serem destruídos, e eu ser lavado e remido, e andar agora pelo Espírito da lei da vida, e não da morte. Eu ando agora pelo Espírito de vida. Agora, queridos, eu recebi ao meu Salvador, o Senhor Jesus. Você se lembra, João capítulo 1, versículo 11 e 12? Que Jesus veio para os seus não receberam. Mas ele abriu a porta e diz, mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos, os que creem no seu. Agora, eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, e aqui entra algo extraordinário, irmãos. Eu recebi essa nova vida, e o meu nome está registrado num cartório celestial. Preste muita atenção. O meu nome está registrado e o seu no cartório celestial. A Bíblia diz em Ezequiel, vem cá. Ezequiel, capítulo 18. Ele fala de algo. Ezequiel 18. Versículo 1 ao versículo 3, agora mesmo. Estávamos contemplando essa palavra que diz, e veio a minha palavra do Senhor dizendo, que tem de vós que dizeis essa parábola acerca da terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis esse provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do papai e a alma do filho, é minha. A alma que pecar essa, agora meu filho, agora, a gente vive, sabe como? Naquela palavra maravilhosa que diz assim, ó. Santidade, diga santidade. Respira bem fundo e diga santidade. Respira mais uma vez e diga santidade. Eu vou pedir para se fazer umas tiaras. E escrever assim nela, assim, santidade ao Senhor. Está no Velho Testamento. Todo sacerdote usava aquela tiara e escrever santidade ao Senhor. E aonde você for, todo mundo vai olhar e vai dizer, está escrito santidade. Eu preciso ser isso. É para trazer a minha memória, toda vez que eu olhar no espelho, eu me lembrar que eu sou santo, como é santo aquele que me chamou. Agora, eu jamais, irmãos, posso sonhar em voltar às velhas práticas. Porque eu recebi a Jesus Cristo. E o meu nome foi escrito no livro. Presta atenção. Se eu tenho nova vida, se eu sou salvo, eu vivo em santidade. A partir daí, eu tenho que estar consciente do seguinte. Salmo 69, versículo 28. Salmo 69, versículo 28. Sejam riscados do livro da vida e não sejam inscritos com os justos. Quem? Versículo 27. Acrescenta a iniquidade deles e não entrem na tua justiça. Ele está falando daqueles que vivem na vida de pecado e dia após dia amontoam para si pecado. Aí o salmista diz, sejam riscados do livro da vida. Deus tem um livro, irmãos, e o nosso nome está escrito lá.
E lá não será escrito aqueles que permanecem na vida de pecados, mas sim os santos. Olha como é precioso eu saber, e você, que o nosso nome está lá, porque encontramos com Jesus. Filipenses capítulo 4, olha que coisa linda. Filipenses capítulo 4, no versículo 1 e 2. Olha o que Paulo diz: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estáis assim firmes no Senhor, amados. Olha o que Paulo está dizendo: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estáis assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evodia e rogo a Sintique que sintam mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujo nome estão no livro da... Paulo tinha uma alegria. Marcos, nosso nome está escrito lá. Aleluia. Louvado seja Deus. Nosso nome, nossa alegria. Paulo está dizendo, minha alegria, de nós estarmos com o nosso nome escrito no livro da vida. E é uma alegria, irmão, que Jesus diz que só o salvo tem. O povo lá do mundo não compreende, não entende, porque não sabe o que é isso. Essa alegria, essa convicção. Porque eu quero dizer para você, que o salvo, ele sabe que ele é salvo. Você quer ver? João 5, 24. João 5, 24. Em verdade vos digo, que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. E Deus, Ele nos deu, como eu citei aqui a Santa Ceia, para a gente trazer a memória nossa, que nós fomos comprados, lavados, remidos pelo sangue de Jesus, e que nós temos a vida eterna, e que esta vida está na pessoa de quando nós celebramos a Santa Ceia, nós anunciamos a vinda dele. Anunciamos que ele morreu, mas que ele vai voltar. Quem? Então vai para 1 João. Olha que coisa gloriosa, irmão. O crente, ele pode ter certeza, ele é salvo. Quem é salvo, diga aleluia. Diga glória a Deus. 1 João, olha capítulo 5. Versículo 11. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu. Como que eu vou deixar de tomar Santa Ceia? Sou salvo. Uma alegria tremenda, meu nome está escrito no livro da vida. E Deus testemunho que Ele nos deu a vida. Ele está dizendo aqui, que Ele nos deu a vida, e esta vida está... E é vida eterna, não é uma vida de 60, 80, 100 anos. Olha o versículo 12. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Agora versículo 13. Oh, igreja. Essas coisas, igreja, eu vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho do Deus vivo, do Deus eterno, do Deus Pai, que você, igreja, tenha a vida eterna, e continue crendo firme no nome de Jesus, aleluia! Seu nome, o meu, está no livro da vida. Satanás está desesperado. Os demônios endemoniados. Porque eles sabem que o Senhor está abrindo os olhos da igreja. Porque Ele é o cabeça da igreja. Ele é o senhorio dessa igreja. Ele é o senhorio da sua vida, porque Ele te comprou com o sangue de Jesus. E nós estamos realmente numa guerra declarada.
E essa guerra só termina a hora que nós nos apresentarmos diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e Ele dizer: entra para o gozo que vos está preparado. Só vai terminar lá. Enquanto isso, irmão, nós não damos lugar para o diabo. Sabe por quê? Vamos aqui, Êxodo 32. Êxodo capítulo 32. Glória a Deus. Êxodo 32, versículo 30. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós pecaste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Porventura farei propiciação por vossos pecados. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, esse povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço, do teu livro, que tendes escrito. Então disse o Senhor a Moisés: olha o que ele diz: aquele que pecar contra mim, este eu riscarei do meu livro. Vai-te, pois, agora. Eita Deus maravilhoso. Deus olhou para Moisés e falou assim: por isso, irmão, Deus deixou bem claro, presta atenção. E aí, graças a Deus que a maioria, quase 100% da igreja, é bem alertado, bem despertado de 1 Pedro 5,8. Sede sóbrio e vigilante, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor bramando como leão, buscando a quem possa. Ele está doidinho para te tapear, para me tapear. Ele está doidinho para nos iludir. Ele está doidinho para que nós venhamos a nos entregar. Preste atenção. Ele disse: aquele que pecar, esse eu vou riscar. Pastor, o que a gente tem que fazer? Vencer. Enche o peito aí e diga: vencer. Não, bem forte: vencer. Apocalipse 3:5. Vamos lá. Apocalipse 3:5. Vamos lá, nós temos que vencer. Olha o que ele está dizendo. Apocalipse 3:5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos... Ah, Deus de glória. Deus olha e diz assim: meu servo Mateus, eu te confesso aqui, homem de Deus, esse é nosso Pai. É isso que ele está dizendo aqui. Mas tem que vencer. Tem que vencer. E aí, meu irmão, já começa por isso, ó. Começa assim, ó. As pessoas começarem a ver esses dentes lindos seus. Em todo tempo, você louvando e bem dizendo: Senhor. O povo te achando você no quê? Na alegria do Espírito Santo. O mundo pode estar caindo ao seu redor e você está: Jesus é meu Senhor, a minha rocha, o meu rochedo, a minha fortaleza. Mas o seu nome não ser jamais riscado. Você permanecer e vencer através da perseverança. Olha, Mateus 24. Vem para Mateus 24. A Bíblia diz, e Jesus aqui está falando, irmão, dos nossos dias. Jesus está falando do meu e dos seus dias. Mateus 24, versículo 13. Você quer ver? Você quer ver? Lê o versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. E esse evangelho será pregado em todo o mundo, e em testemunha a toda a gente. E aí, meu irmão, é que Deus está nos convidando a participar desse negócio.
só de você perseverar, só de você ser fiel, de você permanecer firme, vencendo as batalhas. As pessoas olhando para você dizendo: cara, mas por que você não se entrega? Por que você não é igual a nós? Não, meu filho, eu não posso. Por quê? Porque em mim habita o Espírito de Deus. Eu sou o sal dessa terra, eu sou a luz desse mundo. Eu não tenho como negar. Jesus é o meu Senhor, Ele me salvou, eu sou dele, eu sou imitador dele. Sedes meus imitadores, você dizer para eles, como eu também sou de Cristo, aleluia. Você dentro da sua casa, seus familiares olhar e dizer: olha, a gente pode não aceitar, mas verdadeiramente eles são fiéis a Deus. Eles podem se sentir incomodados, irmão. Fica de olhando para um farol de um carro, você vai ver que você vai se sentir incomodado. Mas aquele farol, para quem está dentro do carro, é uma bênção, é uma maravilha. É ele ver, é ele ter luz para o seu caminho. É ele ter luz para o seu caminho. Ele vai conseguir ver o que está diante dele. Eu quero que você entenda isso. Permaneça firme. Sabe por quê? Porque em teu derredor, irmãos, presta atenção nesse negócio. Você está no mundo. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição. Isso está em João 16, 33. Mas nós vamos para Hebreus capítulo 12. Vem para Hebreus capítulo 12. Olha que coisa gloriosa, Hebreus 12. Olha, a Bíblia está dizendo assim, ó, Hebreus 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois... Olha quem está dizendo, Paulo está dizendo, perdão, o apóstolo que escreve aqui está dizendo, portanto, nós também... Pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira? A carreira de você não pecar, e nem eu, não se embaraçar com as coisas desse mundo, porque nós estamos rodeados, irmãos, de uma imensa multidão de testemunhas. Não é só testemunhas aqui as pessoas, mas se você pudesse ver as multidões de anjos que estão ao nosso redor, trabalhando para nos abençoar, nos proteger. Se você soubesse, irmão, que nós precisamos só fazer uma coisa para não pecar. Olha o versículo 2, olhe para Jesus, olhe para o autor e consumador da sua fé. Olhe para Jesus. Pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, desprezando a desonra, e assentou-se à destra do trono de Deus. E ele disse: aonde quer que eu estou, vós também estarei. Portanto, ele foi preparar a morada, e ele vai buscar aqueles que estão inscritos no livro da vida. Se tem alguém aqui inscrito no livro da vida, dê um grito de aleluia, e aplauda ao Senhor de todo o seu coração. Meu amado, lê o versículo 14. Como que eu vou, meu irmão? Como que nós vamos, igreja? Se embaraçar com o negócio de pecado, rapaz? Olha o versículo 12, o versículo 14. Estamos em Hebreus 12, vamos para o versículo 14. Segui, pois, a paz. Eita Deus. Segui a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmão, o cristão, ele sabe disso. É por isso que nós, irmãos, podemos estar rodeados por pessoas. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram-na, a besta, né? Todos os que habitam sobre a terra. Esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação. Leia de novo. Porque
Porque eu quero tocar aqui num ponto que talvez vá doer, como dói quando o dente está inflamado. A besta recebeu poder para fazer guerra. E muitas vezes essa guerra vem disfarçada, irmão. Ah, se eu tivesse tempo com vocês aqui, nós iríamos ver algumas guerras. Vocês vão ver. O diabo, ele enganou o povo, levou o povo para o churrasco. E adoraram a besta participando dessas festas. Você quer ver uma festa? Jeremias, capítulo 7. Eu quero que você lê com muita atenção, não só ouça, mas leia. Capítulo 7. Vá para o versículo 16. Deus disse para Jeremias: tu, pois, não ore por esse povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Meu Deus. Deus chegou e falou assim: ó, não quero que ore por esse povo, nem faça por eles clamor, porque eu não vou te ouvir, Jeremias. Irmão do céu. Aí Deus fala: por quê, Jeremias, que eu vou fazer isso? Por que, Jeremias? Versículo 17. Você não está vendo o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha, para fazerem bolos à deusa chamada rainha, e oferecem libações, a outros deuses, para me provocarem a ira. Aqui no Brasil, nesse mês de junho, você sabe que tem uma festa aí de algumas décadas, né? E aí, acende-se fogueira, vai para o arraial, tá certo? Vai fazer bolinho de fubá, bolinho de milho, estralar pipoca, né? Os crentes, você está entendendo? Os crentes, agora, para falar que querem também saciar a carne, né? Fazer a festa, dá um outro nome, né? A festa do arraial dos crentes. Gente, presta atenção, no final aqui, ó, oferece libações aos outros deuses. O Deus Antônio, tá certo? Tome cuidado. Pastor, e vem de uma maneira, como eu falei, uma guerra, irmão, sutil. Morreu 20 e poucos mil homens, numa pancada, numa praga que Deus mandou no povo lá no deserto. Sabe por quê? Porque o rei, que estava contra Israel, olhou para o profeta e disse: eu preciso destruí-los, Balaão. E Balaão disse: mas eu não posso amaldiçoar o povo, Deus não deixa eu lançar maldição, feitiçaria. Ó, tem crente que tem medo de macumba. E aí nessa palavra é bem claro dizendo que crente não tem que ter medo de macumba, porque macumba não pega nele. Se ele tiver em santi, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Toda língua que te amaldiçoa, em juízo Deus a condenará. Mas aí Balaão falou assim: ô rei, só tem um negócio aqui, eu vou te dar um conselho aqui, que você vai conseguir derrubar uma grande parte desse povo, que Deus não deixa a gente jogar macumba, feitiçaria, ou maldição, você queira. Eu estou falando uma linguagem aqui bem simples para você entender. Ele falou: esse povo, o senhor quer ver? O senhor pega as mulheres e colocam elas de maneira que eles possam vê-las, e elas vão seduzi-los com muito charme, e vão levar eles para a tenda, e lá elas vão conduzi-los a comer das comidas sacrificadas. Aliás, somente deles se envolverem com ela, nós já estaremos amaldiçoando todo Israel.
somente de levar elas, de tocar nelas, de estarem com elas. Mas elas vão levar os sacrifícios lá, e eles vão para o satanismo mesmo. Você vai ver, nós vamos arrebentar. E arrebentou mesmo. Foram mais de 20.000 pessoas. Está lá em Números, na sua casa você pode ler, do capítulo 22 em diante. Morrem. Deus não deixou que as maldições fossem proferidas sobre Israel. Mas quando o próprio Israel foi lá e pegou e trouxe. Como nós aprendemos domingo, e aprendemos nesses dias atrás, semana passada, que o profeta foi comer pão aonde não devia. Sentou na mesa aonde não devia. E aqui eu quero lembrar você e a sua casa é santo. Portanto, eu sei que é uma luta nesse momento, nessa hora, mas você tem que lembrar que você é filho. Que você é do povo de Deus e não pode se envolver com a idolatria. E a besta está trabalhando para te enganar e te seduzir. E você tem que lembrar, vamos para Apocalipse capítulo 20. Olha aí, Apocalipse capítulo 20. No versículo 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine, cometa abominação e mentira, mas só o que estão escrito no livro da vida do Cordeiro. Capítulo, 21, versículo 27. Apocalipse 21, versículo 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Meu nome está lá, e eu preciso tomar cuidado. Vamos para o capítulo 20, versículo 11. Olha o nosso final. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o da... E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Mas aí vem. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Irmãos, nosso nome tem que estar aí. E eu gostaria de não ficar só com um velho de alerta para nós. Vá para Apocalipse capítulo 3, capítulo 2, perdão. Versículo 20. Mas tenho contra ti, igreja, o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine os meus servos para que se prostituam e coma dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um segundo as vossas obras. Meus irmãos, eles sondam o meu. Eu estou em Cristo, eu tenho a mente de... E eu tenho, se eu estou em Cristo, o prazer de receber um novo Corá. Não é o que está em Ezequiel? Tira o coração, que aí está, e coloca um novo coração. Deus está trabalhando por ti, igreja. Suporte, resista e viva essa vida de santidade. Ensine a verdade, porque você nasceu de novo. Se coloque de pé.
Abre a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Versículo 22. E quanto ao trato passado, no passado, irmãos, nós vivíamos uma vida totalmente torta, mas agora nós nos despojamos do velho homem, que se corrompe pelos desejos do engano, mas agora nos renovemos no espírito do nosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Eu sou criado em verdadeira justiça e santidade. Se você pode, põe essas sagradas escrituras sobre essa poltrona. Apresente-se diante do trono da glória. Oh, aleluia. Eu vejo o Senhor tratando nesta noite conosco, porque nós somos gerados por Ele. Igreja, o Senhor te abençoe. Saiba quem você é. Um homem e uma mulher gerado pelo poder de Deus, para a glória do Deus vivo. Meu querido, Senhor não só escreveu o seu nome no livro da vida, mas Ele te abraça. Ele te abraça. Ele te ama. Oh, intensamente. Sinta o amor de Deus. Sinta a graça do Senhor. Você não precisa de ídolos. Você não precisa de coisas consagradas a ídolos. Você tem uma comida que é a palavra de Deus, e ela é suficiente. Você tem a presença do Deus vivo dentro de você. Ele é a tua alegria, aleluia. Todo o teu prazer consiste em adorar ao Senhor, em glorificar e viver na presença dEle. Oh, somente os que nasceram de novo sabem o que é isso. Então abrace ao Senhor nessa hora e adore a Ele, glorifique a Ele, exalte a Ele. Amado Espírito de Deus, nosso amigo.